Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música, por esta manhã fresca e luminosa em nossas vidas. Aos primeiros clarões desse dia, aqui estamos, Senhor, reunidos em Seu nome, guardando a confiança de que és conosco, através dos Seus mensageiros. Que a Sua presença em nossas vidas se manifesta pelo esplendor do Seu Evangelho, pelo amor derramado sobre todos os corações da terra. Nós Te sentimos a misericórdia, Senhor, quando as súplicas de tantas dores são socorridas, quando os temores são atenuados e quando a esperança vibra em nossos corações, na confiança de um porvir de luzes. Ampara-nos nesta hora, Senhor. Envolva-nos em Suas doçurosas vibrações de paz, para que juntos possamos seguir confiantes. Faça-nos, Senhor, instrumentos dignos, úteis, a serviço do bem, onde quer que estejamos. E daqui possamos, em Seu nome, aprender mais para servir melhor. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nós estamos refletindo sobre as causas anteriores das nossas aflições. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus nesse mundo. Esta anomalia não existe em aparência, senão porque considerada sob o ponto de vista presente, mas se eleva pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, ver-se-á que cada uma recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dado ao mundo dos espíritos e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O capítulo das bem-aventuranças, como temos falado, é o capítulo que vem nos curar dos tormentos, que vem resolver as aflições terrenas, que vem dar lucidez da maneira pela qual eu posso me ajustar às leis de Deus. É uma metodologia. E nesta questão das causas anteriores das aflições, tem duas vertentes que são a tônica desse item do Evangelho: a vertente da culpa e a vertente do perdão. Tudo que nós falarmos sobre causas anteriores, nós vamos remontar a transgressões às leis, que geraram culpas, muitas vezes remorso e ainda não arrependimento. E vamos falar que ao transgredirmos as leis, o fazemos em relação ao próximo. E tudo aquilo que eu faço ao próximo, eu faço a mim mesmo.
Então, o ajuste da reparação se faz através do perdão, que se inicia na indulgência, né? E passa pelos aspectos da caridade, porque o perdão é um aspecto da caridade. Então, essas duas tônicas encerram esse item tão restrito e pequeno do Evangelho, mas tão grandioso. Quando o Evangelho diz a pluralidade das existências, e que estas anomalias, esses transtornos, são a somatória de várias existências onde eu reincidi no mesmo tema, onde a minha vulnerabilidade sempre foi a mesma. Então, para que o planejamento reencarnatório da atual reencarnação se estabelecesse com êxito, foi necessário que os espíritos selecionassem uma fieira de reencarnações onde a temática de transgressão à lei se repetiu. E é assim que vai formando um feixe, um eixo chamado eixo reencarnatório, que são 5, 10 encarnações, onde eu repeti a mesma temática, a mesma transgressão. E, portanto, quanto mais nós repetimos a mesma característica doente, mais o estado de culpa é superlativo. Mas nós sabemos que a culpa é inconsciente, mas ela se apresenta para nós como aflições terrenas. São pessoas aflitas, inseguras, atemorizadas, violentas, persecutórias, né? Com grandes pânicos, com profundas oscilações de humor, com grandes depressões e outras tantas transtornos mentais que são evidências da nossa crueldade na fieira reencarnatória da soma das minhas repetidas e reiteradas transgressões à lei. Naquele ponto em que eu mais violentei a mim mesmo, pensando fazer isso ao outro, vai formar um quadro de temática, que é esse que eu vim transformar. Ora, o Evangelho nos diz com clareza, se nós transformarmos esse núcleo doente e nos ajustarmos com a lei, pela experiência do perdão e pela prática da caridade, nós nos curaremos. Em breve tempo. Em breve tempo. Então, nós queremos trazer esmiuçadamente o quanto possível como que isso pode ser feito. Então, nós estamos dizendo que nesse item das causas anteriores, nós vamos trabalhar culpa e reparação e perdão, que é a mesma coisa. Quando eu reparo, eu estou perdoando. Então, ainda na lição do Justiça Divina, perdoados, mas não limpos, significa que as pessoas a quem nós magoamos, ferimos, humilhamos, escravizamos e subjugamos ao imperativo da nossa crueldade, esses espíritos evoluem e nos perdoam. É capaz até de nos convidarmos para virmos como seus filhos e são capazes de nos amar. Mas a chaga moral que eu realizei comigo, esta só eu posso sanear. Você me perdoa, mas eu não estou limpo das chagas morais. E é através do outro que eu posso fazer isso. Vamos ver alguns exemplos que Emmanuel traz para nós. Fomos perdoados pela manifestação de fraqueza, mas o desastre que provocamos em nós é dor moral que nos segue os dias. Então a pessoa está atormentada e não tem causas aparentes, porque não são causas das aflições atuais. E se ela nos contar a vida, ela mesma vai dizer, mas eu não sei por que eu sinto isso. Está tudo bem na minha vida.
Não é assim? Por que eu sinto isso? E se nós tivermos uma visão míope do espírito, nós vamos tratar sintomatologias para tentar pacificar um tormento cuja matriz eu preciso sanear. Então, fomos perdoados por todos aqueles a quem ferimos no delírio da nossa violência. Mas onde estivermos, onde quer que estejamos, levaremos conosco. E as fugas emocionais não aplacam, porque onde quer que eu esteja, de que forma eu estiver, com quem eu estiver, eu carrego comigo uma fornalha, labaredas em chama, de emoções que ardem. Então, onde estivermos, é preciso extinguir os monstros do remorso, que os nossos pensamentos articulam desarvorados. O perdão é eu resolver extirpar, limpar, harmonizar em mim o que me predispõe a ferir o outro. E quando eu não tenho mais a matriz que gera o comportamento compulsivo e repetitivo de encarnações, eu me perdoo e te perdoo. Porque tudo que você fizer de ofensa para mim não terá registro, porque não terá em mim referências perispiríticas que serão acionadas pelo seu comportamento comigo. Porque quando a matriz está ainda doente, qualquer estímulo que vem do mundo atinge. É como uma ferida aberta. Qualquer circunstância simples aciona as referências que eu trago no meu perispírito, que não foram saneadas. Ora, se eu me evangelizo e organizo esse aspecto da matriz mental que eu trago, eu me sinto ou me sentirei um espírito limpo. E, portanto, o que vem do outro eu vou compreender, eu vou tolerar, eu vou ter indulgência, porque eu não terei a mesma referência para potencializar a dificuldade. E quando essa matriz se harmoniza, eu, perante a minha consciência, onde dormem as leis, me perdoei. Então, chaga que abrimos na alma de alguém pode ser luz e renovação nesse mesmo alguém. Quantas dificuldades que alguém nos causou e que foi motivo de reflexões, onde nós mudamos a nossa personalidade para nos adaptarmos àquela pessoa, onde nós refletimos por que permitimos que isso acontecesse conosco, e nós podemos fazer disso um trabalho ótimo. Mas, em nós, essa chaga de aflição pesará na nossa vida. O outro pode ter feito um trabalho com ele, mas eu preciso fazer comigo. Injúria aos semelhantes é a zorrague mental que nos chicoteia. Então Emmanuel vem dizer para nós: ridicularizados, atacados, perseguidos ou dilacerados, evitemos o mal. Mesmo quando o mal assuma a feição de defesa, porque todo o mal que fizermos aos outros é mal a nós mesmos. Vamos compreender isso. Quando isso for não só uma informação intelectual, mas uma dor, quando isso for um despertamento da consciência, qualquer mínimo mal que nós fizermos ao outro, naquela mesma hora vai doer em mim. Esse é o estado de despertamento da consciência. Não é alguma coisa que eu vou me redimir daqui 10 anos, na próxima encarnação. Eu posso fazer isso naquele mesmo instante e posso me retratar e limpar de mim aquele mal no mesmo instante.
que esse é o estado de vigilância extrema da consciência em relação ao perdão. Então, quase sempre aqueles que passaram pelos golpes de nossa irreflexão já nos perdoaram. E já nos perdoaram muitas vezes incondicionalmente, fulgindo nos planos superiores, estão resplandecendo em planos altíssimos. No entanto, pela lei de correspondência, ruminamos por tempo indeterminado os quadros sinistros que nós mesmos criamos para nós. Essa ruminação é um estado do remorso. A gente reverbera, pensa e vem e sai do mesmo ponto, não encontra resposta e fica na fixação mental. Isso vai gerando uma desorganização perispirítica e vai trazendo várias outras consequências derivadas dessa principal. Então, para que nós possamos nos sentir bem-aventurados nas aflições das causas passadas, nós precisamos olhar para os nossos transtornos, identificar as nossas prováveis culpas, se isso já trouxe para nós o suficiente arrependimento e se nós já estamos limpando o mal que há em nós para aprendermos a nos perdoar. Hoje é um dia muito importante para nós, quando nós lembramos que Kardec, numa manhã como essa, foi a Oliveira pegar a primeira edição do Livro dos Espíritos, que representaria para toda a humanidade um descortinar e asseguraria para todos nós uma felicidade eterna, porque sabermos que não nos despedimos daqueles que amamos, saber que através do nosso pensamento e da nossa vontade nós podemos nos comunicar com aqueles espíritos que nos amam, que são responsáveis por nós, que eles podem vir para nos auxiliar, para nos intuir, para nos acalmar, para nos instruir, para tudo que nós realmente necessitamos. Sentir que há mundos muito mais felizes nos aguardando e compreender tudo isso que a doutrina espírita nos trouxe, realmente nos faz espíritos melhores, com vibrações melhores, mais esperançosos, mais dispostos a compreender o que seja realmente a nossa vida. Então, é com muita gratidão que nós queremos reverenciar todos esses espíritos que participaram, que continuam participando e que para sempre participarão das humanidades todas que existem no universo infinito, que contribuem com Deus, nosso Pai, no esclarecimento dos espíritos, como nós, que ainda não podemos ver com os olhos do Espírito. Então eles vêm e permitem que nós, muitas vezes, possamos ver pelos olhos deles tudo aquilo que está reservado para nós em grandiosidade. Então, quando nós detemos o nosso pensamento nesse capítulo, Bem-aventurados aflitos, e quando nós estamos com alguma aflição na Terra, e essa aflição está relacionada a algo que nós fizemos no passado, que nesse momento nós não temos plena consciência, embora possamos ter uma ideia a partir das nossas tendências,
daquelas tendências que muitas vezes são inconfessáveis, daquelas tendências que nem nós mesmos aprovamos, embora nós possamos ter essas aflições, é muito importante nós compreendermos que, como somos espíritos imortais e que a nossa construção é eterna, e que quando numa existência nós agimos de maneira contrária às leis, é como se aquela existência, como Leon Denis nos esclarece, é como se aquela existência fosse uma pedra que vai ser colocada no edifício de nós mesmos. Então vamos pensar assim, essa existência é uma pedra que vai em algum lugar do edifício que eu estou construindo, que sou eu mesmo. Se eu corrompo, se eu distorço, se eu comprometo essa pedra, ela vai enfeiar a obra. Toda vez que eu olhar para ela, eu vou ter vontade de tirá-la dali. Se aquilo é a obra, se aquilo é a minha obra, eu olho para o edifício que eu estou me construindo e tudo aquilo que não está esteticamente agradável, tudo aquilo que não está belo, que não está confortável, eu vou ter a necessidade de tirar, de colocar outra. E é isso que Deus, nosso Pai, faz conosco. Ele nos dá a oportunidade de, numa existência, construir aquela pedra. E se tem algum pedaço que não ficou bem feito, nós vamos ter outra existência para refazer aquele pedaço. Até que o edifício seja tão belo, tão extraordinário, que nós não desejemos mais mudar nada. Está ótimo. Porque, por exemplo, Jesus, que é um espírito puro, certamente não há nada que ele possa substituir, acrescentar sim, porque a evolução é eterna. Mas não tem nada que ele precise trocar mais. A sua obra já é belíssima, é extraordinária. E nós também somos assim. E uma coisa que enfeia, sei lá se existe essa palavra, existe, amiga? Enfeia. Uma coisa que deixa horrorosa parte da nossa obra, que nós não podemos nem olhar, que não dá para ver no espelho, é essa questão que a Célia está trazendo, que chama mágoa, que chama ressentimento, que chama ódio, que gera a ausência do perdão. Todos nós, espíritos, que trazemos no nosso coração a mágoa, o ressentimento, a dificuldade com o perdão, é como se fosse uma pedra que a gente toda vez vai pedir para Deus uma nova existência para polir, até que ela esteja completamente bela e nós nunca mais precisamos substituí-la. Então, todas as vezes que nós desencarnamos, levando no coração a mágoa de alguém, a ausência de perdão, é certo, é absolutamente certo, que vamos estruturar uma reencarnação, se não for a próxima, vai ser daqui 2 ou 3, para aformosear aquele aspecto daquela estrutura do espírito que somos. Porque a gente não suporta olhar para a gente mesmo com aquela feiura. Não dá. Porque é feio mesmo. É feio mesmo. Assim como quando o espírito estrutura
na sua intimidade, a misericórdia é algo de uma formosura, de uma beleza inimaginável, de uma luz, de um potencial transformador espetacular. Então, nós somos espíritos que não podemos prosseguir, nunca, jamais, em tempo algum, carreando em nosso coração essas estruturas, porque a gente não se suporta. A gente, como a Célia colocou, a gente não sabe por que a gente não se suporta. A gente não sabe por que a gente não gosta da gente, muitas vezes. Mas é que a gente não gosta, não é bem de nós como um todo, mas é daquela parte que é horrorosa mesmo, que a gente não dá conta de olhar. Porque os espíritos superiores, através de Kardec, nos mostram que quando nós estamos ainda nesta fase evolutiva, que não conseguimos de pronto perdoar a tudo e a todos, é porque nós ainda não iniciamos um processo de conhecimento de nós mesmos. Nós ainda não iniciamos esse processo. Porque só o espírito que não sabe nada sobre si e nem está interessado em saber, consegue manter-se nesse patamar evolutivo. Então, o Evangelho, no capítulo 10, que vai falar sobre o perdão, ele diz assim, quando a gente, que é um comentário de Paulo, o apóstolo, no item 15, ele diz assim, quando o Espírito diz eu nunca perdoarei, eu nunca te perdoarei, ou não estou disposta a te perdoar agora, quem sabe um dia. Quando o Espírito diz isso, ele, sem saber, está escrito aqui no Evangelho por Paulo, ele está pronunciando a sua própria condenação. Como assim? Mas espera aí, não foi ele que fez algo errado para mim? Não foi ela? E eu que vou ficar condenada? Se ele que errou ou ela que errou? Eu é que vou ficar condenada? É assim. De que condenação Paulo, o apóstolo, está nos esclarecendo? Jesus nos recomendou, quando ele fala 7 vezes 7, é como se ele quisesse juntar duas bolinhas achatadinhas assim, que é o símbolo do infinito. 7 vezes 7 para Jesus é infinito, perdoar de maneira infinita. Porque quando faz parte, vamos entender essa condenação. Deus é misericordioso? Sim ou não? Deus é misericordioso, senão não seria Deus. Se Deus é misericordioso, e nós somos criações divinas, e nós trazemos em nós tudo o que há em Deus, numa escala diferente, mas tudo o que há em Deus, para se desdobrar em nós até a perfeição, nós um dia vamos ter que nos tornar 100% misericordioso. Se eu digo para mim, não, nunca em mim vai se desdobrar a misericórdia, eu estou condenada a ficar nesse estado de ausência de misericórdia que vai trazer para mim uma prisão eterna. Porque aquele que eu não perdoo, eu me ligo para sempre até amá-lo. Eu estou condenada a uma prisão em relação a essa pessoa. Eu me aprisionei a ele, a esse espírito. Então,
No instante em que eu digo, não te perdoarei, eu não te perdoo, porque você isso, aquilo, eu me condeno a uma situação até que eu resolvo. Agora, o erro que o outro cometeu, isso é um problema dele, que ele vai resolver quando ele quiser, quando ele puder, quando ele estiver disposto. Enquanto ele não resolver, ele também está condenado frente à consciência dele. Mas eu não quero seguir esse padrão. Ele segue o caminho dele, do jeito que ele quiser, e eu sigo o meu, do jeito que eu puder e desejar. Então, isso que a Célia está trazendo para nós sobre o perdão, o auto-perdão e o perdão em relação ao outro, é muito importante, porque quem me condena? Eu. A consciência que está em mim. Eu passo a me tornar uma condenada andando por aí. Porque não é brincadeira o que Paulo está trazendo para nós. Não é brincadeira. É verdade. Então, quando ele diz assim, ó, agora eu vou voltar para a primeira frase desse item. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Me perdoa por eu não ter te compreendido. Me perdoa porque eu não tenho evolução moral suficiente para sair desse turbilhão que eu me encontrei e estabeleci num processo de vingança. Então, esse movimento de alma, quem nos esclareceu sobre isso? Paulo. Quem é Paulo? Por isso que hoje é um dia tão importante em nossa vida. Paulo é apóstolo de Jesus, que hoje, obviamente, não chama Paulo. Ele foi uma personalidade, Paulo. Mas Paulo não morreu. Paulo está aí. Paulo pode, com certeza, falar aos nossos corações. Porque todas as vezes que nós não conseguirmos perdoar alguém, podemos recorrer a um espírito como Paulo. E só para a gente entender um pouco como que é isso, né? Porque nós buscamos os espíritos superiores desencarnados pelo fluxo do nosso pensamento e do nosso sentimento. Então, vamos imaginar como isso acontece, para a gente entender. Eu estou aqui com ondas longas, porque os espíritos inferiores como nós, as ondas são longas. Nós temos o infravermelho e o ultravioleta. É claro que não é só isso, é só para exemplificar, né? Então, o infravermelho são ondas longas, bem compridas, assim, né? Que é o nosso estado de espírito que se mágoa, que fica séculos sem perdoar, que não quer saber do outro, que não tem ainda a fraternidade desenvolvida, somos nós, espíritos de ondas longas. Como que nós vamos atingir um espírito de onda curtíssima, muito além do ultravioleta, daquilo que a gente nem sabe dizer o que é, das ondas tão curtas que parecem uma linha, né? Ou além da linha do horizonte, que a gente só imagina a linha. O que tem além da linha? Não dá nem para a gente imaginar. Como que a gente vai atingir, né? É assim, olha, eu já não estou mais suportando esse estado da ausência do perdão. Aí eu faço uma prece. Quando eu faço uma prece, essa onda, que é muito longa, ela fica um pouco mais curta. Quando ela fica um pouquinho mais curta, eu sintonizo com alguém que tem uma onda não tão longa quanto a minha, um pouco mais curta. E eu continuo a prece, esse que tem a onda um pouco mais curta que a minha, encurta dele com a prece que eu estou fazendo. Então, ele também tem uma onda
mediana. E ele entra na prece e ora também, só que a prece dele encurta ainda mais a onda dele. E quando ele encurta a onda dele, entra em ressonância com outro, que ao sentir aquela prece, encurta um pouco mais e vai, daqui a pouco, eu e Jesus sintonizado. Eu e Paulo sintonizado pela prece. Então, esse movimento de alma que nós temos que fazer para ir nos conectando uns com os outros e nos tornando espíritos livres para amar. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de aprender a amar, Senhor, como Deus nos ama, como o Senhor nos ama, como aqueles que nos cercam nos amam. Quanto amor, Senhor, a sustentar as nossas existências. E é nesse clima de luz e de paz que rogamos o passe espiritual. Nós estamos aqui, Senhor, necessitados de amparo. Que a sua luz e o seu amor penetre profundamente em nós, para nos abastecer, para nos socorrer, Senhor. 1000 vezes obrigado, Mestre, pela sua presença, pelo seu amor, pelas tuas lições extraordinárias, na forma de exemplo, que chega até nós por aqueles corações que já se encontram prontos para vivenciar as tuas lições. Estende as suas mãos sobre nós e nos fortalece nessa hora. Infunde em nossa água, Senhor, para fluidificá-la, as vibrações de paz e de equilíbrio, para que ao sorvê-las, essas moléculas que hão de penetrar em nós, possam sanear nossas enfermidades físicas e nos tornando corpos mais saudáveis, o Espírito que somos possa se pronunciar com mais clareza. Ampara, Jesus, nossos irmãos que se encontram hospitalizados, necessitados de amparo e de solução para os seus dramas íntimos. E que as nossas mãos, nesta hora, Senhor, possam se impor sobre eles, derramando do nosso ectoplasma, para que possam se revigorar. Acode, Senhor, com a sua misericórdia, nossos irmãos hospitalizados nas enfermarias, nos lares. Infunde saúde e esperança em seus corações. E rogamos nesta hora, Senhor, pelo nosso país, pelo Brasil, por esta pátria amada, Senhor, que possamos fazer o melhor de nós, aonde quer que nos encontremos, oferecendo mão amiga, coração generoso
instrução para aqueles que necessitam. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre.